Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui nessa noite, dividindo com essa plateia mineira, nessa noite invernal, aquilo que a FMG tem feito, ao longo, da sua história. E eu quero, antes de começar a apresentar o que eu venho desenvolvendo na Faculdade de Farmácia, que é o local onde eu estou lotada, eu gostaria muito de parabenizar ao FMG, na pessoa da excelentíssima senhora reitora, professora Sandra, e o Banco do Brasil por essa iniciativa que é maravilhosa. E agradeço ao pró-reitor de pesquisa, o professor Mário Campos, por esse convite. Como eu coloquei, eu estou lotada na Faculdade de Farmácia da UFMG. Então, a primeira pergunta que eu imagino que vem na cabeça de vocês, ela vai falar sobre medicamento. E eu vou falar sobre medicamentos. E como que a nanotecnologia ela pode estar no nosso dia, quando a gente pega uma solução, um injetável, um creme, o que isso traz de benefício pensando em medicamento? Fazer medicamentos, ele envolve uma série de ciências que estão ali lidando conjuntamente, desde a física, da química, da biologia, e a gente precisa de traçar um plano. E esse plano envolve desde a formulação farmacêutica até a avaliação biológica, que é como que esse fármaco, aquela espécie que está naquele comprimido, que está naquela solução, vai se distribuir no nosso corpo, vai gerar ou não uma resposta tóxica, como contornar e vai gerar a eficácia terapêutica. E a nanotecnologia, ela é uma estratégia muito utilizada hoje em dia, nós já temos produtos no mercado que pode trazer benefícios, os quais eu vou relatar alguns que nós temos explorado na Faculdade de Farmácia. Vou falar especificamente na área de oncologia. É uma área que eu creio que tem um grande apelo, muitas vezes emocional, porque certamente alguns de nós já presenciou um amigo, alguém da família, com esse problema. E a gente tem aquela ânsia de querer, junto ao corpo médico, que eu posso fazer. Como aliviar, como curar ou como dar qualidade de vida àquele paciente tão querido e que enfrenta uma doença com vários desafios. O câncer, de uma maneira simplista para a gente acoplar com a nanotecnologia, ela envolve um crescimento desordenado das células. E para tratar essas células que crescem de maneira desordenada, existem poros nos vasos sanguíneos que irrigam essa região, pelos quais o nanosistema que está carregando o fármaco antitumoral, ele pode, então, chegar até essas células tumorais. E, nesse momento, ocorre a liberação do fármaco. E nós temos, no mercado um fármaco que se chama doxorubicina, que é amplamente utilizado no tratamento de câncer de mama. Mas existem alguns inconvenientes do uso desse fármaco na sua forma que não está acoplado a nenhuma nanoestrutura. A gente tem o aparecimento de uma mielossupressão, que levam a abaixamento, uma redução das células sanguíneas. Nós temos alopécia e nós temos uma resposta cardiotóxica. E como que a nanotecnologia ela pode contornar esses inconvenientes e quais as estratégias que nós temos usado na Faculdade de Farmácia? O câncer de mama, ele pode ser o local primário do aparecimento de um câncer que vai se metastizar e vai atingir outras regiões do corpo. E uma delas é a região óssea. É uma região difícil de tratar, porque os fármacos têm uma baixa difusão nessa região. E com a nanotecnologia, nós temos feito na Faculdade de Farmácia o acoplamento de uma nanoestrutura com uma molécula, que é um alendronato, que tem a capacidade de se ligar a um material presente intensamente na região óssea, que é a hidroxiapatita. E dentro dessa nanoestrutura, nós colocamos o agente antitumoral. Com isso, nós temos o aumento da doxorubicina, que é o fármaco que vai tratar aquele câncer na região do tumor, e, além disso, a gente consegue, então, ao mesmo tempo, aumentar a eficácia terapêutica e reduzir os efeitos adversos, como a toxicidade cardíaca, que eu falei anteriormente.
Uma coisa que é importante a gente frisar, né, no todo o trabalho que a FMG vem fazendo ao longo da sua história, é a troca de conhecimentos e a sua internacionalização. Então, nós temos um corpo docente amplamente comprometido em divulgar, e interagir, e apropriar e ampliar esses conhecimentos. Então, esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, a concepção, ela é da Faculdade de Farmácia, então, ou seja, da UFMG, e que, em parceria com Harvard Medical School e Oregon Health and Science, nós fomos avaliar esse sistema, esse nanosistema, mostrando que realmente a gente tem a capacidade de reduzir o tumor ósseo, mostrado nesse segundo animal aqui, e, além disso, reduzir a atividade, a toxicidade cardíaca. Porque o que é o nosso movimento do coração? Ele faz a sístole, quando ele contrai, e a diástole, quando ele, né, se relaxa. O tratamento com a doxorubicina, ela reduz essa capacidade de contração. E a gente, né, pôde evidenciar que, com a nanotecnologia, a gente manteve a capacidade contrátil do coração. Um outro benefício que a gente pode ter com a nanotecnologia, então a gente pode ver que a nanotecnologia não é nenhum mistério que a gente vê muitas vezes dizendo, né, na mídia, é um robozinho que vai lá, que pode alterar completamente o corpo. Não. A nanotecnologia, na área farmacêutica, ela traz benefícios para se ter uma resposta terapêutica mais adequada, mais específica, eliminando os efeitos adversos que comprometem a qualidade de vida de um paciente. Outro exemplo que nós temos, né, desenvolvido na Faculdade de Farmácia, também visando uma entrega específica para a região do tumor, é o tratamento do câncer de mama, utilizando um outro fármaco, que é o paclitaxel. O que nós fizemos nesse sistema? A gente preparou um nanosistema, colocamos aqui um folato. O folato é uma molécula que se liga em células tumorais que têm receptores para essa molécula. E as células de câncer de mama, de alguns tipos, têm uma expressão significativa desse tipo de receptor. Então, com isso, a gente aumenta a seletividade, ou seja, a entrega do agente tumoral para essa região do tumor. E a gente pôde constatar isso medindo, né, a variação do volume tumoral de um tumor de mama que foi implantado em um animal. E a gente pode ver que a gente tem uma variação do volume do tumor menor e a gente pode ver na imagem, aqui fica mais claro, essa é a massa do tumor que foi tratado com um nanosistema, que foi desenvolvido na Faculdade de Farmácia, comparativamente ao tumor que foi tratado com a formulação que existe no mercado. Então, é uma contribuição importante que a nanotecnologia pode dar no nosso dia a dia. Como eu falei, certamente nós já sentimos as dores de ter um paciente, né, próximo, acometido por uma doença que a gente gostaria imensamente de se ver, né, livre naquele momento. E, por último, eu gostaria de mostrar uma outra estratégia que usa a nanotecnologia e que a gente desenvolve no nosso dia a dia, que é a polioquimioterapia. Muitos de vocês já devem ter perguntado ao médico, qual o medicamento que ele está usando? Está usando tratamento tal, mas tratamento tal, ou seja, uma associação. Então, no caso da oncologia, é comum associar dois fármacos. Por quê? Cada fármaco tem o seu modo de agir. E a agregação dos dois, você pode melhorar a eficácia terapêutica. Por um lado, a gente tem esses benefícios, mas a gente tem um outro desafio. Posso ter também os efeitos tóxicos advindos de cada tratamento. Então, a pergunta que se faz: tem alguma forma de melhorar essa eficácia terapêutica com redução dos efeitos adversos? Então, isso já tem aproximadamente uma década que os pesquisadores nessa área estão começando a determinar qual seria a proporção de fármacos que realmente teriam sinergismo naquela ação. Ok. Então, um passo está resolvido. Eu determinei qual que é a quantidade, qual que é a dose que eu tenho que associar de um fármaco A e de um fármaco B para ter uma boa resposta terapêutica, certo? Mas quando a gente administra esses fármacos no organismo, cada um vai seguir o caminho que bem quer.
Então, aquela razão que é desejável, que garante um sinergismo, ela pode ser perdida ao ser administrado aqueles fármacos naquela dose que foi anteriormente, previamente definido como dose ótima. Aí entra a nanotecnologia. Como? Se nós pudermos associar no mesmo sistema aqueles dois fármacos, quando a gente administra no ser humano, quem vai agora dirigir, levar aquele fármaco para a região de interesse, não é mais a molécula sozinha, é um nanocarreador. Então, aquela razão, aquela dose que foi previamente definida como ótima, ela vai ser mantida e vamos garantir que essa dose chegue na região tumoral. E isso nós temos feito na Faculdade de Farmácia. Então, nós desenvolvemos um sistema que tem 2 fármacos antitumorais, também para tratamento do câncer de mama, que é a doxorubicina, que fica no interior de um nanosistema, e o paclitaxel, que fica na camada, aqui nós temos um lipossoma, na camada externa, vamos dizer assim, fora do núcleo aquoso. E a gente pode constatar, aqui, avaliando o sinergismo, verificar realmente qual que é a dose que tem um efeito sinérgico, melhor efeito terapêutico. Nós avaliamos isso em 2 modelos de célula de câncer de mama humano. Um modelo de um câncer que tem um prognóstico muito ruim, que nós chamamos de câncer de mama triplo negativo, e um câncer de mama que responde a tratamento com antiestrógenos. E avaliamos qual que é a dose que realmente tem um efeito sinérgico. E vimos que quando nós temos a associação desses 2 fármacos numa razão em que um deles, aqui no caso a doxorubicina, está presente em maior quantidade, nós temos uma melhor resposta citotóxica. E, em seguida, a gente foi avaliar isso em vivo, em modelos animais, e vimos que essa formulação ela é capaz de inibir o crescimento tumoral da ordem de 66%, sem aparecimento de nenhuma resposta cardíaca. E, para mostrar como que a UFMG está em consonância com o que vem sendo desenvolvido no mundo, recentemente, isso em 2017, o FDA aprovou a primeira formulação lipossomal que apresenta 2 fármacos para tratamento do câncer. Então, para a gente ver como que a UFMG está atualizado em termos de ciência que vem sendo produzido no mundo. O FDA, para aqueles que não sabem, é o órgão de vigilância dos Estados Unidos, como nós temos aqui no nosso caso, a Anvisa. E, por último, a gente não pode pensar em fazer um produto nanotecnológico sem pensar na garantia da estabilidade. Esse produto ele é feito numa escala laboratorial, depois ele tem que ter um período de prateleira, ele tem que a estabilidade tem que ser mantida até chegar na mão do médico, até chegar na mão do paciente. E falando em sistema nano, a gente tem um desafio, que são pequenas estruturas que podem se agregar, que podem se fundir ao longo do tempo de armazenamento. E, com isso, toda a prova de conceito pode ser perdida. Todos os benefícios que a gente busca com o uso da nanotecnologia podem ser perdidos se nós tivermos um problema de estabilidade. Então, a gente tem investigado também, de maneira contínua, os projetos que nós desenvolvemos, a estabilidade desses sistemas, buscando uma forma de aumentá-la. E aí é fazendo com que essas nanoestruturas possam ser administradas na forma seca, na forma liofilizada, que é um desafio. Porque manter aquela mesma estrutura, a gente ter um produto que tenha uma aparência agradável, de fácil ressuspensão e que mantenha a natureza nano após a sua ressuspensão é um desafio. Então, essa abordagem tecnológica é muito importante porque isso é um desafio na hora de uma produção industrial. Então, é outra preocupação que a gente tem ao produzir os medicamentos na forma nanoestruturada. Bom, para mostrar que medicamento não é um produto que eu vou para o laboratório e tenho ele imediatamente, eu trouxe um exemplo muito interessante e que mostra, como eu falei, como que a gente está em consonância com aquilo que é desenvolvido no mundo. Então, é a história do Doxil,
que é uma formulação lipossomal de doxorubicina, que é usada no tratamento do câncer. Tudo começou com 2 pesquisadores em Israel, que é o professor Gabson e Barenzoff, que em 79 desenvolveram na primeira formulação lipossomal. A importância da gente ter 3 atores para desenvolver um produto nano: a universidade, os centros de pesquisa, a indústria e as ações governamentais. E a gente vê que na trajetória, para que esse produto pudesse vir ao mercado, ele só veio ao mercado no ano de 1995, ele foi aprovado pela FDA, e em 96 ele estava no mercado. Uma trajetória de 17 anos. Então, nós temos que ter a consciência que as pesquisas elas não podem ter nenhum tipo de ruptura, porque a gente coloca em prejuízo a nossa sociedade. Então, com isso eu quero finalizar e dizer que só isso é possível porque a gente tem na UFMG uma equipe altamente comprometida, altamente apaixonada pelo que faz, e que são os pesquisadores, os discentes. Aqui no caso que eu mostrei, foi produzido por professores, pesquisadores da Faculdade de Farmácia, do Instituto de Ciências Biológicas, do Instituto de Ciências Exatas, do Centro de Microscopia, com apoio de órgãos que são de extrema importância na universidade, que é o Comitê de Ética no Uso de Animais, a nossa Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica, que guarda com a maneira primorosa todo o conhecimento que é gerado. E, é claro, com o apoio da Fundep e dos órgãos de fomento. Eu agradeço imensamente a plateia e aqui gostaria de deixar registrado, tenho um grande prazer de fazer parte dessa universidade séria, que coloca para o mercado um produto muito importante, que é o recurso humano, e todos nós, aí eu vou trazer para a minha área, todos nós já devem ter um dia ido a uma farmácia, a um hospital, e a gente quer ser bem atendido. E esse bom atendimento depende do profissional que está no mercado, e a UFMG tem feito isso de forma muito primorosa. Então, agradeço muito a vocês pela atenção.